Muito boa tarde, beleza? Eu estou aqui com o Israel, a gente vai fazer umas perguntinhas aí sobre o nosso trabalho da N1, né? Então, vamos lá. A gente tem umas perguntinhas aí, você consegue responder pra gente? Posso sim, responder. Beleza? Vamos lá. Aqui, ó. Que tipo de deficiência é mais comum entre os atletas atendidos? É uma deficiência física, auditiva, intelectual? Como é que funciona? Mais é física. Mais física mesmo. Intelectual temos poucos. Antigamente nós já tivemos times com PCD e tal. Até, inclusive, no nosso time tem um PCD, que é o Vitor. Mas o mais mesmo assim é por acidente, essas coisas físicas mesmo. Entendi. Quais são as principais atividades e treinos que vocês oferecem? Oferecemos assim, nós temos acompanhamento de psicólogo, temos acompanhamento de fisioterapeuta, temos acompanhamento de físio mesmo, né? Que está acompanhando com a gente, que é o Silvio aqui também. Hoje nós estamos sem o fisioterapeuta, mas temos todos os acompanhamentos total de... Lá vocês têm toda a estrutura física no local? Temos, sim. Temos tudo treino, tudo perto. Temos academia também. Legal. E por último, quais são os principais benefícios que vocês observam na vida dos atletas que participam do vôlei adaptado? Olha, é uma vida totalmente diferente também, que se adaptou, que já fala de adaptação. Aqui no esporte, nós somos atletas mesmo, né? Não chega a nível, né, de uma pessoa normal, tudo adaptado. Não só a natação, o vôlei, o atletismo, temos vários, né? Nós somos o maior clube do Brasil já estamos sendo o Instituto Athlon, né? Que nós somos o Instituto Athlon. E sem o esporte adaptado hoje teríamos muitos deficientes trancados dentro de casa, pedindo pela rua. Eu faço sempre, quando eu vejo alguém com certa deficiência, eu faço um convite para eles conhecerem o esporte, que nem tem um rapazinho que já sofreu acidente, ele ia saindo do coma, eu também vou convidar ele para conhecer, porque é vida. Show de bola, beleza. Então esse é Israel, muito obrigado. A gente vai ver no próximo aí. Bom, a gente está aqui com o Alexandre, ele faz parte da comissão técnica do São José. E você consegue responder umas perguntas aí pra gente? Claro. Vamos lá. A federação ou o projeto conta com programas específicos de inclusão, acessibilidade ou formação de novos atletas? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Na federação? Na federação. Bom, é que a federação é uma instituição, né? Então você quer saber se dentro dela entra... Eu não entendi a pergunta. Perdão. Conta com um projeto com programas específicos de inclusão, acessibilidade ou formação de novos atletas? Não. A federação, não. Nós dentro dos clubes, sim, a gente trabalha sempre tentando buscar novos atletas, né? E é muito difícil. Eu sempre falo que o PCD ele tem uma desculpa a mais para não fazer atividade física, né? Que é a própria deficiência. Então, nesse sentido, a gente tenta sempre estar na captação e abrindo o projeto para trazer novos PCDs, mas é muito difícil. Legal. Você acha que há apoio do poder público e de parcerias privadas para manter essas atividades? De 2016 para cá, depois da Paralimpíada, Olimpíada e Paralimpíada no Brasil, já houve uma melhora nesse sentido, tá? A gente já teve casos de parceiros nossos, colegas nossos com deficiência buscando um patrocínio e as empresas dizendo: não quero minha imagem vinculada a defeito. Então foi muito pesado, mas hoje em dia já melhorou bastante isso, tanto do poder público quanto do privado. A nossa cidade, por exemplo, ela é uma potência no paradesporto. Legal. Você poderia me contar um pouco do nome completo da instituição, o projeto, o que ele representa e como o vôlei adaptado está inserido nele? Isso. O adaptado é incorreto dizer, né? Porque o adaptado ele realmente foi adaptado para o Paralímpico, mas ele hoje é uma modalidade à parte. Então se chama vôlei sentado ou paravôlei, né? O nome correto. O adaptado a gente usa no vôlei para terceira idade. Né? Você já conheceu ele? Sim, sim. É interessante. Isso sim é adaptado. O projeto, o Instituto Athlon, ele iniciou com o goalball.
e havendo uma necessidade de competição. Então ele saiu de uma instituição que não queria competir e o Athlon foi criado para ser uma instituição competitiva. E aí isso era apenas para deficientes visuais. Com a aparição de pessoas com deficiências físicas, intelectuais, a gente foi abrindo outras modalidades para a inclusão dessas pessoas. Legal. Desde quando o projeto ou a instituição atua com o vôlei sentado, no caso? Vôlei sentado, isso. Nós iniciamos o projeto em dezembro de 2015 e a nossa primeira competição já foi em 2016 e a gente ficou em 8º lugar, né, na época, então 10 anos aí se formando e hoje com o time principal, esse é o time 2 da nossa instituição, nós estamos em 3º do Brasil. Legal. Você acha que na época da pandemia teve alguma pausa das atividades? Isso atrapalhou as atividades do pessoal? Teve sim. Inclusive eu dei aula na época, eu era o técnico da paranatação, eu dei aula online para cegos e surdos, então era muito difícil. Mas a gente tentou manter o povo ativo, né, o pessoal ativo, tanto psicologicamente como fisicamente, com aulas online. Legal. Já estamos terminando? E que tipo de formação tem os técnicos e profissionais que atuam nesse projeto? Olha, os técnicos eles têm a formação em boa vontade. A gente começa por aí. Eu tenho uma pós-graduação em atividades para pessoas com deficiência, mas eu fiz muito tempo depois, né? Então, assim, é importante sim o trabalho de ter uma pós-graduação em atividade para pessoas com deficiência. É um diferencial, né? É um diferencial e isso daí ajuda bastante. Legal. E a instituição tem alguma rede social, algum canal de divulgação onde o público consegue acompanhar o trabalho de vocês? Sim, o Instituto Athlon, né, tanto no Instagram como Facebook e LinkedIn. Beleza. Acho que por enquanto é só isso. Beleza? Esse foi o Alexandre. Obrigado, viu, cara? Valeu, até. Bom, a gente está aqui com o professor Zé Arthur, que é vice-presidente da federação. O senhor consegue responder umas perguntinhas aí pra gente? Sim. Vamos lá. A federação ou o projeto, ele conta com programas específicos de inclusão, acessibilidade ou formação de novos atletas? Então, a federação propriamente dita, ela é uma entidade que promove a competição entre os clubes paralímpicos, né? Então, assim, o que nós tentamos fazer é buscar novos clubes ou a formação de novos clubes paralímpicos que efetivamente trabalhem com voleibol sentado, né? Que é a modalidade nossa, né? Então, às vezes, por exemplo, Sorocaba era originalmente um clube de futebol de amputados. E aí eles resolveram montar uma equipe de vôlei paralímpico, montaram uma equipe masculina e uma feminina, para felicidade nossa. E a gente fica sempre tentando monitorar, né, ver se consegue trazer cada vez mais equipes de voleibol sentado para disputarem o campeonato. Legal. O senhor acha que há apoio do poder público ou de parcerias privadas para manter essas atividades? Olha, quando a gente fala do privado, a gente tem sempre assim, por exemplo, a nossa federação, ela tem uma contribuição que vem dos clubes, né? Porque eles têm apoio, né, das entidades públicas e eles pagam uma taxa anual aí para poder participar dos campeonatos, né? Mas essa taxa não cobre todas as despesas. Então, assim, a gente tem patrocínios, né? Não dá nem pra falar que é patrocínio, porque a gente não divulga tanto assim as marcas das pessoas, porque não tem aonde divulgar, né? Mas assim, tem várias empresas que apoiam e pessoas físicas que apoiam também. Eles fazem doações e entra o dinheiro para a federação e com isso a gente consegue desenvolver um ano. Legal. Mudando um pouquinho do foco, qual que é o papel dos profissionais de educação física dentro do projeto? Então, nós na diretoria da federação, né, nós temos lá, são 5 cargos só, né? Nós temos lá presidente, vice, diretor de arbitragem, tem a secretária e tem a tesoureira. Desses 5 cargos, são 4 professores de educação física e uma administradora, que é a tesoureira, né? E a gente, lógico, né, vendo assim, todo mundo veio do vôlei olímpico, né? E a gente começou a militar no desporto paralímpico e aquela história de, poxa, já que estamos aqui, vamos tentar fazer o melhor possível. Nós, de alguma forma, trabalhamos em prol deles, né? Sendo que todo mundo é voluntário, ninguém recebe salário nenhum para fazer isso, né?
E aí você tem também nas equipes, você já tem os técnicos, alguns são voluntários, outros são pessoas que já são contratadas pelas entidades, né, para que possam dar treino, que se especializam cada vez mais. Então, assim, o professor de educação física é fundamental nessa história. Se ele não tiver, acaba não acontecendo nada. Não adianta você arrumar um grupo de deficientes, de pessoas com deficiência, se essas pessoas não têm alguém para dirigir, para direcionar eles. Legal. E a instituição aceita estagiários dentro da área da educação física? E se aceita, como é que funciona esse processo? A Confederação Brasileira, ela tinha antigamente estagiários que trabalhavam dia a dia na Confederação, quando era sede aqui em São Paulo. Quando ela foi para Aracaju, passou a ter uma outra política, uma troca de presidência e tal. A federação, a gente está montando agora, é o segundo mandato, né, do nosso grupo aí na direção da federação, só que é o segundo mandato de uma federação que, assim, também está no segundo mandato, né, de vida, assim, direta. E cada ano a gente tenta incrementar alguma coisa nova, né? Alguma coisa diferente que se aproxime do que a gente chama de organização da área de esportes, né? Então, provavelmente para o próximo ano, a gente vai tentar ver aonde a gente consegue trazer os alunos da educação física, que, assim, a ideia de trazer aqui para dentro do FMU é justamente com que o pessoal da educação física e os alunos da educação física vejam o que é o voleibol sentado, para poder disponibilizar isso em outras esferas, né, em outros lugares. Os alunos aqui, assim, vêm de todos os cantos de São Paulo, né? Saindo daqui, eles retornam para os seus lugares, de repente alguém enxerga essa oportunidade e monta lá, e conta com o nosso apoio. Mas, assim, a própria federação pode ser que a gente trabalhe nesse sentido também, né? Falta dinheiro, né? Aí com dinheiro a gente consegue direcionar as coisas. Legal. Como o senhor avalia a visibilidade do vôlei adaptado no estado de São Paulo? Olha, o desporto paralímpico, de uma forma geral, ele tem dificuldades de ser... Não é ser visto, né? Mas, assim, ele não é uma atividade esportiva tão plástica quanto é o olímpico, né? No esporte olímpico você vê pessoas jovens, né? Corpos bonitos, né? Pessoas, assim, super atléticas e tal. E quando você vai para o esporte paralímpico, é o contrário. Você não consegue olhar para o esporte paralímpico e ver a produtividade, vamos dizer assim, no sentido de beleza, como a televisão gosta, né? Você vê outro tipo, né? Você vê experiências de vida, você vê situações que passaram, muitos aqui amputados são acidentados, né? Então eles tiveram uma mudança de vida muito grande, né, depois do acidente. Se você pegar, assim, relatos deles, você vai ver que é uma infinidade de histórias, assim, bonitas, maravilhosas. Mas, assim, não necessariamente você enxergar o jogo é uma coisa bonita. E a outra é que tem uma longevidade muito grande. Você vai ver jogadores aqui com 50 e poucos anos, 60 anos de idade, o cara está jogando ainda. E podendo disputar Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista. Então, esse diferencial não é tão atraente para a televisão, né? Mas nós fazemos a questão, né, de ter transmissão pela internet dos nossos jogos, né? Porque, querendo ou não, a gente tem uma comunidade toda que roda em torno dessas pessoas, né? E elas têm o direito de assistir, de apoiar, de acompanhar, não só o que a gente faz, mas, quem sabe, também outros projetos de outras modalidades, né? Legal. E para encerrar, qual o senhor acha que são os maiores desafios para o crescimento do vôlei adaptado, não, né? O vôlei sentado, no caso. Então, a gente pensa de uma maneira assim, muita gente se acidenta, né? Infelizmente. Muita gente passa a se tornar o que a gente chama de elegível para o voleibol sentado, né? Ou seja, que tem uma deficiência que é aceitável para jogar voleibol sentado, né? Quem faz esse aceite são os avaliadores, né? E aí, que não faz parte diretamente da nossa organização, são avaliadores da Confederação Brasileira, eles que fazem a avaliação para saber se a pessoa é elegível ou não. E a gente pensa, assim, por exemplo, trabalhar junto com o hospital da ACD, né, com grandes hospitais, para que, assim, a pessoa acidentada, logo que ela sofre esse trauma, ela poder, de alguma forma, enxergar no esporte uma solução para a vida dela, né, um renascimento para a vida dela, uma forma dela conseguir recuperar a autoestima, recuperar sua força de vida, né? E, assim, o voleibol sentado vem mostrando aí, até pelo exemplo dos atletas, que
que é um lugar que pode dar certo com relação a isso, né? E a gente sempre batalha para que isso aconteça. Legal. Esse aí foi o professor Zé Arthur, vice-presidente da federação. Muito obrigado, viu? Valeu pelas respostas.